Acho que uma das primeiras memórias da minha vida é aqui na Igreja Deus e Amor, onde eu nasci e fui criado. Lembro do meu avô em cima do púlpito, pregando a palavra de Deus, orando pelo povo, multidões e multidões. Cresci em concentrações, né? Sempre acompanhei meus pais, meu pai, o pastor Lorival, minha mãe, cantora Débora. E isso foi o meu contexto, foi isso que me moldou, né? Eu hoje sou o que sou porque eu nasci aqui na Igreja Deus e Amor, cresci aqui, né, na sede mundial. E hoje, né, depois de uma longa história, uma longa jornada, eu que nasci em 88, hoje estou aqui também pregando a palavra de Deus como um ministro do Evangelho. Mas muita gente olha para mim hoje, né, que tenho até mesmo a coincidência de ter o nome do meu avô, né, Davi Miranda, né, todos conheciam o meu avô como missionário Davi Miranda e eu chamava ele de avô. Quem olha hoje para minha vida pensa que foi tudo muito óbvio, mas não foi. Na verdade, minha jornada foi longa, cheio de surpresas e curvas e coisas inesperadas. Eu acho que isso já fala muito sobre quem eu sou hoje como um ministro do Evangelho. Hoje eu sou um pregador da palavra de Deus, pai da Charlotte, marido da Karina. Temos aí um segundo bebê que vem aí em breve. Mas essa minha trajetória, aquilo que eu vivi em Deus, aquilo que eu vivi buscando coisas fora aqui do contexto evangélico, pentecostal, isso tudo moldou quem eu sou hoje. Se tem uma coisa que não é nada óbvio, sou eu estar aqui hoje pregando a palavra de Deus, porque pensa alguém que fugia de igreja. Por quê? Porque filho de pastor sabe e sofre na pele, né, as dificuldades que vivemos, né, sendo líderes, né, fazendo parte da família Miranda, sendo neto do missionário Davi Miranda, neto da hoje presidente Ereni Miranda aqui da Igreja Deus e Amor, filho e filha, né, de pastor, de cantora, né, o pastor Lorival, cantora Débora. Então eu sempre soube o custo disso tudo, né? Inicialmente, no início da minha vida, minha infância, eu queria ser jogador de futebol, assim como a maioria das crianças brasileiras hoje, especialmente os meninos brasileiros, sonhavam em jogar futebol. Tinha o Ronaldo como meu ídolo, queria ser o Ronaldo, né? E tudo isso foi moldando, especialmente minha infância, minha adolescência ali. E foi em 2007 que eu comecei a ter algum tipo de projeção, né? Eu entrei nos juniores, né? No time de base da Portuguesa, aqui de São Paulo, né? Tava vivendo meu sonho, tava ali buscando, né, conquistar um sonho de infância, né, que era se tornar um jogador profissional de futebol. Foi em 2007 quando eu comecei a ver as intervenções de Deus em toda a minha trajetória. Eu lembro que eu já estava nos juniores da Portuguesa e minha mãe teve um sonho. Uma certa noite ela chegou para mim com a agendinha dela, em que ela anota tudo para que ela não esquecesse, e ela falou: "Filho, Deus falou comigo sobre você." E ela falou essas exatas palavras. Ela falou: "Deus me falou isso em sonho." Ela estava numa campanha de oração na madrugada e Deus falou para ela: "Olha, o Davi não será bem sucedido no futebol e ele voltará a estudar." Nessa época eu tive que trancar os meus estudos, eu que estava ali terminando o high school, né, o ensino médio, por conta dos treinos, né, jogando ali na Portuguesa em 2007, eu tive que trancar meus estudos. Passou 2 semanas que ela teve esse sonho que Deus falou para ela. Eu estourei o ligamento do joelho, tive que fazer cirurgia, passei todo esse processo de fisioterapia. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu nunca desejei fazer parte de ministério. Eu sempre tive fé em Deus, sempre acreditei em Deus, né? Cresci ouvindo a palavra de Deus, mas 2007 mostra que eu não estava focado em fazer ministério, em ser um líder ministerial, em pregar a palavra de Deus. Na verdade, eu sou uma pessoa muito introvertida. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou um homem de poucas palavras e de uma forma miraculosa hoje eu sou um pregador, alguém que comunica publicamente a palavra de Deus. Mas 2007, depois que eu tive essa experiência, estourei o ligamento do joelho, voltei a estudar e eu não sabia, né, o que seria da minha vida. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem uma coisa que eu enxergo hoje, especialmente no meio evangélico pentecostal, não estou falando exclusivamente sobre a nossa igreja, a Igreja Deus e Amor, estou falando de uma forma mais genérica, mais generalizada, é que fazer parte de igreja, ser um membro de uma instituição, de uma denominação evangélica, isso não faz de você um cristão verdadeiro, porque eu ainda viveria em toda a minha trajetória aquilo que transformou por completo quem eu sou hoje, por que eu faço o que faço, que foi ter um encontro com Jesus lá em 2013. 2013 foi o ano de transformação da minha vida. 2013
moldou quem eu sou. O Davizinho que viveu até 2013 não existe mais, e a partir de 2013 eu literalmente nasci de novo em Cristo Jesus, nasci do Espírito Santo por conta de um encontro magnífico com Jesus. Uma coisa eu já te falo, isso define quem eu sou. Jesus é real e Ele já transformou a minha vida, e Ele quer fazer isso na vida de todos aqueles que acompanham tudo aquilo que eu faço, comunico e vivo no tempo presente, nos dias de hoje. 2013 foi o ano do meu vale, 2013 foi o ano do meu deserto, onde meu sonho de infância, como eu falei para vocês, não tinha sido bem sucedido por conta de uma lesão. Eu estava já na faculdade, já tinha na verdade me formado, estava seguindo a carreira no mercado financeiro, só que eu tive meio que uma crise de um quarto de vida. Nesse tempo, eu não sabia o que eu ia fazer aqui, por que eu estava aqui na Terra, comendo, bebendo, dormindo. Eu tive uma crise existencial, e foi quando eu retomei aquelas minhas memórias de início de vida, né? Aqui na sede mundial, na Igreja Deus e Amor, vendo o meu avô, o missionário Davi Miranda, pregar, vendo o meu pai, que obviamente sempre foi uma grande inspiração para mim. Eu coloquei isso em xeque, eu comecei a orar, eu entrei na madrugada em oração, ainda era solteiro nessa época. Entrei ali e comecei a questionar a Deus. Falei, Deus, eu já vi muitas coisas. Quantos milagres e maravilhas já vi na nossa igreja, aqui na sede mundial, na Deus e Amor. Que meu avô tinha esse dom, né? Ele tinha uma unção sobre ele, especificamente para essa questão de milagres e maravilhas. Cansei de ver paralíticos levantando das suas cadeiras de rodas. Cansei de ver pessoas expelindo tumores cancerígenos. Até defuntos já vimos ressuscitar aqui na sede mundial, através do poder de Deus que foi derramado, né, sobre essa igreja, especificamente sobre o meu avô, o missionário Davi Miranda. E eu coloquei isso em xeque, comecei a questionar a Deus, falei, Deus, eu acredito no Senhor, eu acredito no Evangelho, eu tenho fé em Ti, agora eu quero provas, eu quero evidências, eu quero Te conhecer, eu não quero servir ao Deus dos meus pais, ou Deus dos meus avós, eu quero servir a um Deus pessoal. Isso foi tudo em 2013, nessa crise existencial que eu tive, mas no momento que eu dei um passo de fé, dei um passo em direção a Jesus e falei, Senhor Jesus, eu quero Te conhecer pessoalmente, isso marcou completamente o encontro sobrenatural com o Espírito Santo, com o próprio Jesus, e aquilo transformou a minha vida da água para o vinho. 2013 foi um catalisador, esse encontro espetacular com Deus, com o Espírito Santo, com o próprio Jesus Cristo, aquilo me transformou por completo. O Davizinho que desejava ser um jogador de futebol já não pensava mais dessa forma. Tudo aquilo que eu almejava antes desse encontro pessoal com Jesus Cristo já não existia mais, porque eu havia conhecido coisas que vão além daquilo que pode ser explicado pela nossa racionalidade humana, coisas que vão além daquilo que podemos ver com os nossos próprios olhos. E, gente, isso aqui é tudo. É por isso que hoje eu vou chegar em como que isso tudo se formou. Eu lidero um ministério de jovens aqui na sede mundial chamado Regenere. Porque em 2013, quando eu tive um encontro com Jesus, eu fui literalmente regenerado, nascido de novo, nascido da água e do Espírito Santo. 2013, eu lembro que era junho, estava frio na nossa represa lá no Bororé, onde nós realizamos os nossos batismos na água. E eu fui me batizar com um moletom de tão frio que estava 12 graus. Né? Imagina esse cenário e toda essa dificuldade, mas isso só mostra a minha gana, a minha fome de alguém que tinha tido esse encontro explosivo com Jesus. Eu falei, não, eu preciso me batizar esse mês agora em junho, não vou esperar para o próximo batismo, por mais que esteja frio. Eu me lembro que eu estava aqui no escritório, onde estou gravando esse vídeo, aqui no escritório da sede mundial. Eu vim aqui com a minha mãe, não trabalhava aqui ainda, estava nesse vale, né? Já tinha pedido demissão dos bancos e corretoras e fundos que eu havia trabalhado. Nesse momento da minha vida eu não estava trabalhando. E aí eu vim aqui um dia com a minha mãe e meu avô estava aqui. E ela falou, pai, o Davizinho se batizou. Meu avô e todo aquele perfil dele tão emblemático, tão específico, ele falou, que bênção, vai me traduzir na rádio. Aquele sotaque forte paranaense que ele tinha. E foi dito e feito. O meu primeiro passo ministerial foi traduzi-lo na rádio. Aqui nos cultos aos domingos, enquanto ele pregava, eu ficava aqui nos estúdios com fone no meu ouvido, ouvindo ele pregar e traduzindo simultaneamente para o inglês, porque eu já tinha morado nos Estados Unidos e graças a Deus tive a oportunidade de aprender, né, com fluência a língua inglesa.
foi meu primeiro passo ministerial. Eu não imaginava isso lá em 2013, já vai fazer 12 anos agora em 2025 que eu comecei meu ministério, né? Muita gente fala, tá chegando agora. Tô nada, já faz 12 anos que eu estou aqui fazendo ministério, mas eu não tinha ideia e não imaginava aquilo que Deus tinha planejado para toda essa minha trajetória, não apenas de vida, mas também ministerial, e hoje aqui num papel de liderança na Igreja Deus e Amor. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio traduzindo ele aos domingos, pregando em igrejas no anonimato. Nessa época ninguém sabia quem eu era, por mais que eu sempre tive obviamente esse nome igual o dele, mas não existia um Davi Miranda Neto hoje exercendo uma figura pública, porque eu sou uma pessoa muito introvertida, mas nessa época eu pregava no anonimato, porque eu queria falar para esse mundo o Jesus que eu tinha conhecido. Esse é quem eu sou alguém que fui alcançado pela graça, perdoado dos meus pecados e salvo pelo sangue do Cordeiro, do Jesus que eu conheci na minha varanda lá em 2013. Durante esse 1 ano e meio foi uma trajetória muito importante, porque Deus me deu um privilégio, a honra de caminhar ao lado do meu avô, de um herói da fé, de um gigante da fé que tocou gerações, que tocou o Brasil, especialmente na década de 60, 70, no início da Igreja Deus e Amor, através do poder de Deus, dos milagres e maravilhas, ondas de salvação. Deus alcançou milhões, e eu falo isso com M maiúsculo, não milhares, mas milhões de pessoas através do meu avô. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa trajetória de 1 ano e meio, eu traduzindo ele no rádio, nos seus últimos meses aqui na Terra, porque ele faleceu em 2015, foi um momento muito marcante para mim. Deus, nesse momento, começou a mudar a minha perspectiva de quem era o missionário Davi Miranda, que eu chamava de avô, o pai da minha mãe. Nessa época, eu enxergava ele simplesmente como o pai da minha mãe. Sabia que ele tinha fundado a igreja, sabia que ele era um pregador do evangelho, mas eu não tinha noção do gigante da fé que ele foi, das gerações que ele tocou. Eu não tinha essa percepção. Eu conheci ele primeiro como o pai da minha mãe. Eu ia na casa dele à noite para jantar, ele me dava o bombom escondido antes da janta, minha avó brigava com a gente. Por que você tá dando bombom antes da janta para esses meninos? Ele chamava a gente de meus alligators. O que isso quer dizer? Porque nós tínhamos morado nos Estados Unidos e os crocodilos, os jacarés de lá são chamados de alligators. Então ele chamava eu, meus 2 irmãos, o Diego e o André, que é o irmão mais velho, eu sou o caçulinha, e ele chamava a gente dos meus alligators. Foi esse o homem que eu conheci, o Davi Miranda que eu conheci primeiramente. Então esse 1 ano e meio, de 2013 até fevereiro de 2015, moldou a minha percepção, mudou a minha ótica de quem ele era, e foi algo que Deus foi trabalhando. E tudo isso chegou num dos momentos mais marcantes da minha vida, que foi fevereiro de 2015, especificamente dia 21 de fevereiro de 2015, foi o dia que meu avô descansou. Ele faleceu e partiu para descansar com o Senhor Jesus, depois de ter cumprido a sua carreira. Eu lembro que ele faleceu num sábado à noite, dia 21 de fevereiro de 2015, já fizemos 10 anos do seu falecimento. E algo falou muito comigo, depois de toda essa trajetória de 1 ano e meio, traduzindo ele na rádio, nós velamos o corpo dele aqui na sede mundial por 72 horas, por 3 dias, manhã, tarde, noite, madrugada. O templo estava completamente lotado. Dezenas de milhares de pessoas, entre 15 a 20 mil pessoas no templo simultaneamente. Aquilo começou a falar comigo, especialmente sobre legado. Aquilo começou a tocar no meu coração. Eu falei, nossa, meu avô deixou um legado gigantesco. Quantas pessoas não foram tocadas por Deus através da vida dele? E no último dia, eu ainda estava pregando no anonimato, e foi um dia que Deus soprou sobre a minha vida e sobre o meu nome. Eu dei uma palavra no culto fúnebre que fizemos, ao término dessas 72 horas de velório. Falei com a igreja lotada, falei quem ele era para mim, quem eu havia conhecido, quem havia Deus me mostrado que ele era nesses meses, nesse 1 ano e meio que eu traduzi ele na rádio. No último dia do culto fúnebre, eu, meus irmãos e meus primos, fomos carregar o caixão dele para fora do templo, para o corpo de bombeiros. E no momento que eu estava carregando o caixão dele, Deus falou comigo muito fortemente, depois de toda essa experiência, esse 1 ano e meio que eu havia tido, esse privilégio de caminhar ao lado dele. Deus falou no meu coração, olha, o seu avô só saiu de um púlpito num caixão. É isso que eu quero
de você. Aquilo foi um dos momentos mais emblemáticos da minha vida. Aquilo foi um raio na minha alma, aquilo completamente matou o Davizinho que existia antes de 2013, 2014, 2015. O meu despertar, o meu despertamento espiritual, e me moldou. Eu nasci de novo, hoje eu sou uma nova criatura. E hoje eu tenho diversas responsabilidades, eu faço gestão financeira, eu sou pai de família, eu faço muitas outras coisas, mas hoje o que me define foi esse dia, foi o encontro com Jesus. Hoje eu sou um pregador do Evangelho, eu prego a palavra de Deus porque eu tive esse encontro e essas experiências com Jesus, e existe essa continuidade, existe essa sucessão desse grande legado que meu avô deixou para a Igreja Deus e Amor, para o Brasil e para outros países ao redor do mundo. Passou 2015, continuei fazendo ministério, continuei pregando a palavra de Deus. Algumas experiências continuaram a definir quem eu sou hoje, o que eu faço na atualidade, né, em 2025, hoje no século 21. 2017, já trabalhava aqui na sede mundial como gestor financeiro, a pedido do meu próprio avô, quando eu vim para cá em 2013. E eu tive 2 visitações de Deus em 2017 e a terceira em maio de 2018. E foi uma revelação progressiva, foi uma visitação do próprio Espírito Santo. Primeiro ele mostrou um evento com jovens. Na segunda visitação Deus me mostrou um projeto com jovens. E lá em maio de 2018, depois de muita relutância e resistência, eu tentando entender o que Deus estava me falando, Deus me mostrou uma cultura baseada no amor e na graça de Deus. Isso deu início, origem, àquilo que hoje nós chamamos de Ministério Regenere. Muita gente acha que o Regenere foi uma ideia minha, veio de uma iniciativa própria, uma ideia que eu tive, sei lá, do azul. E não foi. Foi uma palavra do próprio Deus, visitações que Ele me trouxe para que eu começasse esse trabalho. Eu sempre falo, né, especialmente nos bastidores, eu não sou alheio ao contexto que estou, aquilo que é falado, seja de positivo, seja de negativo do Ministério Regenere, mas eu sempre falo que é tão louco que só pode ser de Deus. Eu sei o quão inovador é e o quanto que nós estamos dando um passo inédito aqui no meio da nossa igreja, que já vai fazer 63 anos de existência esse ano agora. O que o Regenere representa aqui dentro da Igreja Deus e Amor, uma das igrejas mais tradicionais do Brasil, um ministério com uma linguagem completamente nova. Mas eu sempre falo que se não fosse tão louco assim, quem sabe não fosse de Deus. Porque é em cima de toda essa minha trajetória, em cima de tudo aquilo que eu vivi, de quem meu avô foi, especialmente no século XX, a década de 70, 80, 90, quando a Igreja Deus e Amor explodiu ao redor do Brasil e do mundo. E hoje, essa responsabilidade, esse bastão está conosco, com a nossa geração, com os jovens de hoje da sede mundial, ao redor do Brasil, o próprio Expansão Jovem, o Regenere. A bola está com a gente. A responsabilidade desse grande legado para darmos continuidade a tudo isso está conosco. E eu sei, e isso eu declaro profeticamente, que Deus tem coisas magníficas ainda para a nossa igreja. O que eu ouvi minha vida inteira: quando o missionário Davi Miranda fechar os olhos, a Igreja Deus e Amor vai acabar. Já fazem mais de 10 anos que ele descansou no Senhor e continuamos aqui. Mas uma coisa eu garanto para vocês: eu não estou aqui por iniciativa própria, eu não estou aqui por status ou influência, ou o que for que seja. Eu estou aqui porque eu conheci esse Jesus que fez esse grande milagre chamado Igreja Deus e Amor, de alcançar os 4 cantos dessa terra e as milhões de pessoas que já foram alcançadas através dessa igreja, porque esse mesmo Jesus que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele continua com essa igreja. Ele tem coisas grandes e magníficas para que a gente possa viver no tempo presente. Mas existe essa continuidade, existe essa sucessão, existem as novas gerações, as novas formas de comunicarmos o Evangelho para a sociedade. E é por isso que eu estou aqui. O chamado que Deus tem para a minha vida é meu. Não há quem possa tocar, porque isso é algo que vem de Deus e não é algo meu. É algo que Deus confiou sobre mim para dar essa continuidade, para reformar o que precisa ser reformado, mas para que a gente possa hoje, no século presente, guerrear contra todos os principados e potestades que estão ao redor da terra para alcançar mais almas para o reino de Deus. Estou aqui começando um novo projeto, um novo meio de comunicação aqui nessa rede social. Eu peço que você esteja aqui conosco, nos acompanhando.
se inscrevendo, compartilhando, ativando as notificações, porque pode ter certeza que tudo que eu fizer aqui vai ser para dar continuidade a esse grande legado que está sobre nós, essa grande igreja que o próprio Deus construiu através do meu avô, dos meus pais e tantos outros líderes e pastores aqui em São Paulo, ao redor do Brasil, ao redor do mundo. Mas nós estaremos aqui para exaltar acima de tudo o nome de Jesus e pronunciar o Evangelho das Boas Novas ao redor dessa terra. Que Deus abençoe vocês, vai ser uma tremenda de uma jornada. Aumente suas expectativas, porque Deus está conosco hoje.